Olá, meus amigos. Bom dia, boa tarde, boa noite. E hoje teremos uma aula sobre relações de preferência, que é um assunto que desperta um pouco de dúvidas, principalmente entre aqueles que estão iniciando a sua caminhada aí no apoio multicritério à decisão. Então, seguiremos essa agenda, falaremos um pouco de uma crítica construtiva sobre a teoria da decisão clássica, faremos uma breve introdução, falaremos sobre as relações de preferência, classificações dos critérios, o que é um critério verdadeiro, o que é um semicritério, um pseudocritério, no final, algumas referências. Bem, então, uma crítica que nós temos aí com relação à modelagem de preferências utilizada na teoria da decisão é a seguinte, é que, dadas duas alternativas, AI e AJ, dadas duas alternativas, AI e AJ, se o valor de retorno de AI for maior do que o valor de retorno de AJ, então a alternativa AI necessariamente é preferível em relação à alternativa AJ. Bem, isso nos parece relativamente fácil de entender, parece óbvio, parece bastante razoável que, dadas duas alternativas, a que me der o maior valor de retorno será a preferível em relação à outra. Então, não há nenhuma surpresa nisso, e isso nos parece bastante óbvio e bastante razoável. No entanto, se nós pensarmos um pouco mais profundamente sobre a questão, veremos que a coisa não é bem assim. Vamos supor a seguinte situação. Nós estamos interessados em adquirir um imóvel, uma casa, onde a área construída é um dos critérios. E aí, no caso, ele é um critério monotônico de benefício. Um critério monotônico de benefício. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que quanto maior a área, melhor será o imóvel. Então, vamos supor a seguinte situação. Então, eu tenho aqui 6 casas. Casa 1, casa 2, casa 3, casa 4, casa 5 e casa 6. E essas casas possuem as seguintes áreas. Então, essa aqui tem 400 metros quadrados, uma casa bem grande, né? Essa aqui possui 395 metros quadrados. A 3 possui 398 metros quadrados. A 4 possui 402 metros quadrados. A 5 possui 401 metros quadrados. E a 6 possui 394 metros quadrados. Por exemplo. É claro que se nós seguirmos a abordagem tradicional da teoria da decisão, não ficaremos com dúvidas.
A melhor casa será aquela com a maior área. Então, a primeira casa, a melhor casa, vamos dizer assim, seria a casa 4, que tem 402 metros quadrados. A segunda casa seria a casa 5, que tem 401 metros quadrados. A terceira melhor casa seria a casa 1, que tem 400 metros quadrados. A quarta melhor casa seria a casa... a 4 que tem 402 metros quadrados. Deixa eu botar aqui, 402 metros quadrados. Aqui, a segunda colocada seria a 5, que tem 401, para eu não me perder. A 1, que tem 400 metros quadrados. A quarta casa seria a de 398 metros quadrados, a 3, né? 398 metros quadrados. 300. A quinta casa seria a casa 2, que tem 395 metros quadrados. E a última colocada seria a casa 6, que tem 394 metros quadrados. Então, pela teoria da decisão que nós conhecemos, essa seria a ordenação das casas de acordo com a área de cada uma. Contudo, nós percebemos que não é assim que o nosso cérebro opera. Na verdade, se eu tenho uma casa com 400 metros quadrados, outra com 395, outra com 398, outra com 394, 401 e 402, como estão todas relativamente próximas a 400 metros quadrados, o nosso cérebro ele meio que empacota todas elas, ele entende que todas elas têm mais ou menos 400 metros quadrados. Né? Na prática, nós vamos interpretar, na prática o nosso cérebro interpreta que essas casas têm aproximadamente a mesma área. Né? Não faz o menor sentido, na prática, eu escolher a casa de 401 metros quadrados sem pensar, ao invés da casa que tem 398 metros quadrados, só porque ela tem 3 metros quadrados a mais. Um outro exemplo. Vamos supor que eu quero escolher um jogador para compor uma equipe de basquete. Então, temos uma situação parecida, né? Vamos supor que eu tenho um jogador aqui com 1,99 m, aqui eu tenho um jogador com 1,01 m, aqui eu tenho um jogador com 1,99 m também, aqui eu tenho um jogador com 2 metros, e aqui eu tenho um jogador com 1,98 m. Pela teoria da decisão, não restaria dúvida que esse aqui seria o primeiro, por ser o mais alto, esse aqui o segundo lugar, esses dois de 1,99 m empatados, e o último, o jogador de 1,98 m. Mas isso também não faz o menor sentido se nós formos parar para pensar. Por quê? Porque essa diferença, 1, 2 ou 3 centímetros, ela sequer é perceptível, ela sequer é perceptível a olho nu, né? Olhando para jogadores com essas pequenas diferenças, essas diferenças elas sequer são perceptíveis. Então, é claro que
o jogador com 1,98 m pode ter tantos outros atributos que ele certamente pode ser, embora seja mais baixo do que o de 2,01 m, certamente ele pode ser melhor em outras características, em outros atributos, né? Então, a teoria da decisão clássica, ela fornece basicamente duas situações de preferência, as quais podem ser chamadas de indiferença e de preferência estrita, sendo essas relações supostamente ditas transitivas. Bem, existem razões pelas quais os usadores e da preferência estrita na comparação de duas ações A e B. O agente de decisão pode não ter a capacidade de decidir entre duas alternativas. A informação pode ser muito incompleta ou não ser tão subjetiva a ponto de produzir um julgamento de preferência ou preferência estrita. Bem, e aí, com relação, por exemplo, a quando uma alternativa é indiferente à outra, muita gente fica com dúvida sobre essa questão da transitividade. Não sei se vocês lembram lá da matemática, por exemplo, na teoria dos conjuntos, né? Essa propriedade transitiva, dizia que, por exemplo, se A é maior do que B, e B é maior do que C, se A é maior do que B e B é maior do que C, então A é maior do que C. Isso nos parece bastante razoável, né? A é maior do que B, um exemplo numérico, né? Se nós formos pegar lá da teoria dos conjuntos, né? Conjunto dos números naturais, enfim. Eu tenho aqui, por exemplo, 1.000 é maior que 900. E 900 é maior que 800. A conclusão natural é que 1.000 é maior que 800. Isso vale para a igualdade também. Se A é igual a B e B é igual a C, então A é igual a C. Só que essa relação de transitividade, ela não é verdadeira para o caso da relação de indiferença. Muita gente confunde indiferença com igualdade. Indiferença não quer dizer que as alternativas são iguais naquele critério. Quer dizer que a diferença entre elas é tão pequena que eu considero que uma é indiferente à outra. Por exemplo, eu dei lá o exemplo das casas. Uma casa tinha 398 metros quadrados, vamos supor. Uma casa, não lembro a numeração das casas, vamos supor que a casa 1 tem 398 metros quadrados. A casa 2 tem 401 metros quadrados. Como essa diferença é muito pequena, essa diferença é igual a 3 metros quadrados, então eu entendo que a casa 1, né, nesse critério, a área é indiferente em relação à casa 2.
Muita gente confunde indiferença com igualdade. Indiferença não é a mesma coisa que igualdade. Quer dizer que a diferença ela é tão pequena que eu sou indiferente com relação a essa diferença. E aí um exemplo clássico na literatura é o exemplo das xícaras de café. Vamos supor que eu tenho várias xícaras de café que são adoçadas com quantidades diferentes de açúcar. Só que eu vou colocando, vamos supor, de meio grama em meio grama de açúcar. Então, aqui, por exemplo, eu coloco 2 gramas, aqui 2,5 gramas, aqui 3 gramas, aqui 3,5 gramas, aqui 4 gramas de açúcar e aqui 4,5 gramas. Então, vamos supor, se o nosso limite de indiferença, né, for igual a 0,6 gramas, por exemplo, se até 0,6 gramas eu não sinto diferença de açúcar de um café para o outro, vocês percebam que o café 1, vamos chamar isso aqui de café 1, café 2, café 4, café 5 e café 6. Então, reparem que o café 1, o quanto ele está adoçado, né, é indiferente ao café 2. O café 2 é indiferente em relação ao café 3. O café 3 é indiferente em relação ao café 4. O café 4 é indiferente, o açúcar dele, em relação ao café 5. E o café 5 é indiferente em relação ao café 6. Mas reparem que um é indiferente em relação ao outro. No entanto, o café 1 não é indiferente em relação ao café 6. O café 6 está com mais que o dobro de açúcar. Certamente eu sentirei a diferença de açúcar do café 1 em relação ao café 6. Quer dizer, se a indiferença gozasse da propriedade da intransitividade, seria natural eu esperar que o café 1 é indiferente em relação ao café 6, já que 1 é indiferente a 2, 2 a 3, 3 a 4, 4 a 5 e 5 a 6. Se A é igual a B e B é igual a C, então A é igual a C, seria natural eu esperar que C1 é indiferente em relação a C6. No entanto, esse exemplo meramente ilustrativo nos mostra que isso aqui não é verdade. Que um café com 2 gramas de açúcar é uma coisa e um café com 4,5 gramas de açúcar é outra coisa muito diferente. Certamente, eu terei a percepção de que este café está adoçado, enquanto esse café aqui está melado, né? Ao passo que, se eu comparasse esses dois cafés, provavelmente eu nem sentiria a diferença de açúcar entre os dois, se um tivesse 2 gramas de açúcar e o outro tivesse 2,5 gramas de açúcar, né? Então, isso mostra que a relação de indiferença entre duas alternativas, ela não é transitiva. Esse conceito é importantíssimo. Bem, e aí, uma das principais características... Uma das principais características introduzidas pelos métodos da família elétrica foi um novo conceito na modelagem de preferências que procura ser uma representação mais realista do que é utilizada na teoria da decisão. Então, como nós falamos, na teoria da decisão,
não tem acordo. Se o valor de retorno que uma alternativa aí me dá é maior do que o valor de retorno que uma alternativa J me dá, então, necessariamente, aí é melhor do que a J. É o exemplo que eu dei das casas. Uma casa tem 398 metros quadrados e outra tem 401 metros quadrados, necessariamente a casa de 401 metros quadrados será melhor do que a casa de 398 metros quadrados. E nós sabemos que isso não é verdade. Nosso cérebro, ele não decide assim. Então, a partir da nova estrutura que surgiu no método elétrico, nós passamos a ter 4 tipos de relações de preferência. A primeira delas é a indiferença, quando existem razões claras e positivas que justificam a equivalência entre duas ações. Então, aqui no exemplo das casas, se eu colocar que eu aceito uma diferença de até 10 metros quadrados, qualquer par de casas que tem uma diferença menor do que 10 metros quadrados, eu vou entender que uma casa é indiferente à outra com relação ao critério área construída. A preferência estrita ocorre quando existem razões claras e positivas que justificam uma preferência significativa em favor de uma bem definida das duas ações. Então, o que ele quer dizer é o seguinte, na preferência estrita. Vamos supor o seguinte, eu falo que se eu tenho uma diferença maior, aqui a diferença tem que ser menor do que 10 metros quadrados. Se eu tiver uma diferença maior do que 50 metros quadrados, não me resta dúvida de que a casa com maior área é a melhor. Então, na prática é o seguinte, vamos supor que eu tenho aqui, vamos voltar para o exemplo das casas. Uma casa 1 com 398 metros quadrados. Uma casa 2 com 401 metros quadrados. E uma casa 3 com 470 metros quadrados. Então, observa que a casa 1, ela será indiferente em relação à casa 2, porque a diferença de área entre elas é 10 metros quadrados. E eu defini que se essa diferença for menor do que 10 metros quadrados, essas duas alternativas, elas são indiferentes, né? A uma justificam a equivalência entre as duas. Então, eu digo que C1, eu sou indiferente, eu tenho uma relação de indiferença de C1 em relação a C2. Agora, se eu olhar C1 em relação a C3, eu tenho uma diferença de 72 metros quadrados, que ultrapassa esse limite que eu fixei de 50. Então, eu vou dizer que a casa C3, né, eu tenho uma preferência estrita, é esse pesão aqui, né? Eu tenho uma preferência estrita ou uma preferência forte. Estrita ou forte. Então, eu tenho uma preferência C3, ela é estritamente preferível em relação à casa C1.
né? Agora, se essa diferença entre as casas estiver entre esses dois valores, estiver entre 10 e 50, estiver aqui no meio, né, em algum lugar aqui entre um valor e outro, nesse intervalo, então nós teremos uma preferência fraca. É o que ele diz aqui: existem razões claras e positivas que não implicam uma preferência estrita em favor de uma bem definida das duas ações. Mas essas razões são insuficientes para que seja assumida uma relação estrita em favor da outra, ou indiferença entre as ações. Então, ela está entre... Então, quando eu tenho a preferência fraca, quer dizer que eu estou entre a indiferença e a preferência forte. E a incomparabilidade, ela existe quando inexistem razões claras e positivas que justificam uma das três situações precedentes. Esse conceito será um pouco mais detalhado adiante. Parece um pouco confuso, mas, à medida que nós formos discutindo, ele vai ficando mais claro. Bem, deixa eu ver aqui. Deixa eu compartilhar aqui de novo. Então, eu falei, esse aqui. Então, voltando lá para a nossa apresentação. Então, a ideia... Então, nós falamos, né, que... Então, são quatro relações de preferência. Eu posso falar que A é indiferente a B. Eu posso falar que eu tenho uma preferência estrita de A em relação a B. Eu posso falar que eu tenho uma preferência fraca de A em relação a B. E eu posso dizer que há uma incomparabilidade de A em relação a B. É o ARB. Então, essas serão as relações que nós vamos trabalhar nos nossos problemas. Então, a ideia agora, vamos falar um pouco da incomparabilidade, do R, né? Quando é que duas alternativas são incomparáveis? A ideia da incomparabilidade não significa que um agente de decisão esteja excluído do processo, no que tange a comparação entre duas ações que possam fazer parte de seu conjunto de solução. E sim que a relação A-R-B, incomparabilidade entre A e B, significa que o agente de decisão não teve informações suficientes para que pudesse definir os valores das alternativas A e B, o que não pode ser confundido como indiferença. Então, o X da questão aqui, para compreender essa ideia de incomparabilidade, é isso aqui, ó. Significa que o agente de decisão não teve informações suficientes para que pudesse definir os valores das alternativas. Esse que é o X da questão. Quer dizer que as informações que eu possuo não me permitem que eu faça essa avaliação se eu não consigo dizer, com os dados que eu tenho sobre a situação problemática, eu não consigo dizer se A é preferível em relação a B, preferência forte, se eu tenho uma preferência fraca
ou se eu tenho uma situação de incomparabilidade. Com os dados que eu tenho, eu não consigo responder isso. Então, eu digo que elas são incomparáveis, para mim, porque eu não consigo fazer essa comparação com os dados que eu tenho. Né? Então, eu acho que esse slide, ele clarifica essa questão. Bem, aí já a noção de preferência fraca, AQB, significa que o agente de decisão encontra-se relutante entre uma preferência forte e uma preferência fraca, que é o A e B. Então, é o que eu falei, né? No caso da... eu tenho um limite de indiferença. Eu tenho um limite. Vamos supor, exemplo, casas. Vamos voltar para as casas. Eu disse que se a diferença for menor do que 10 metros quadrados, eu entendo que duas casas... Se a diferença entre duas casas, se a diferença de área for menor do que 10 metros quadrados, então eu entendo que haverá uma relação de indiferença. Indiferença. Então, por exemplo, vamos lá, de novo. Eu tenho a casa 1, com 398 metros quadrados, e tenho uma casa 2, com 401 metros quadrados. Então, reparem que essa diferença é de 3 metros quadrados. Como essa diferença é menor do que esse 10, então eu tenho uma relação de indiferença. Eu digo que a casa 1 ela é indiferente em relação à casa 2. Mas também pode ser que essa diferença seja tão grande que justifique eu escolher a casa, sem dúvida, sem pestanejar, eu escolho ficar com a casa de maior área. Então, vamos supor, se essa diferença for maior do que 50 metros quadrados, então eu tenho uma preferência forte. Preferência forte ou estrita, é a mesma coisa. Se essa diferença ela for maior do que 50 metros quadrados. Então, vamos supor que eu tenho aqui uma casa 3, que tenha 470 metros quadrados. Agora a coisa já mudou, né? Porque a diferença da casa 3 em relação à casa 1, né? C3 em relação a C1, C3, C1, essa diferença é de quanto? Essa diferença, 470 menos 398, é igual a 72 metros quadrados. Observem que eu tenho que ver sempre a diferença daquele atributo, né, daquele critério, dado um critério, custo, área construída, prazo. Se eu quero ver se há uma relação de indiferença, de preferência fraca ou de preferência forte, eu tenho que sempre ver a diferença desse atributo de uma alternativa em relação à outra, para poder atribuir qual é a relação de preferência que se estabelece entre essas duas. Então, aqui, como a diferença entre a área da casa 3 e da casa 1 é de 72 metros quadrados, e eu, como decisor, estabeleci que se a diferença for maior do que 50 metros quadrados, eu tenho uma preferência forte para a casa de maior área, então fica estabelecido que a casa 3
tem uma preferência forte em relação à casa 1. Por quê? Porque a diferença entre as duas áreas é de 72 metros quadrados, que passa essa área de 50. E aí, se eu tiver nesse meio aqui, se eu tiver entre 10 metros quadrados de diferença e 50 metros quadrados de diferença, nessa janela aqui é uma janela onde a preferência vai ser fraca. Preferência fraca. É o quê? Né? Então, estabeleceu-se uma preferência fraca. Quer dizer, é o que ele diz aqui nesse enunciado. Já a noção de preferência fraca, AQB, significa que o agente de decisão encontra-se relutante entre o APB e o A e B. Ou seja, eu estou, né, aqui é o APB, a preferência forte, aqui é o A e B, a preferência fraca, e eu estou aqui nesse meio aqui entre a preferência forte e a preferência fraca. Então, vamos supor que eu tenho uma outra casa, uma casa 4, que tenha uma área de 430 metros quadrados. E a casa 1 tem 398 metros quadrados. Então, o que eu falei, o grande bizu é calcular aqui a diferença, né, entre o atributo dessas duas alternativas. Então, essa diferença aqui vai ser igual a 32 metros quadrados. Observa que 32 nem é menor do que 10 e nem é maior do que 50. Ele está aqui nesse intervalo entre 10 e 50. Então, estabeleceu-se uma preferência fraca para a casa de maior área. Então, eu digo que C4 é fracamente preferível em relação a C1. Né? Então, eu acho que com isso dá para entender, né, essa questão das relações de preferência de indiferença, o I, preferência forte, preferência fraca e incomparabilidade. E aí, na literatura, aí você pode me perguntar assim, mas professor, de onde que eu vou tirar esses valores aqui de 10 e de 50? Quem deu esses valores? Como eles são estabelecidos? Esse valor ele vai variar de problema para problema e de decisor para decisor. Né? É claro que 10 metros quadrados e 50 metros quadrados é uma medida sensível para uma casa doméstica, vamos dizer assim, uma casa para a gente morar. Se eu for considerar, por exemplo, um galpão, um centro de distribuição, tanto 10 metros quadrados quanto 50 metros quadrados não faz a menor diferença para um galpão que tem 3.000, 4.000 metros quadrados. Então, depende do problema e depende da sensibilidade do decisor. Então, se eu for escolher uma casa, comparando duas casas, se a diferença entre elas for menor que 10 metros quadrados, para mim é a mesma coisa. Elas são... há uma relação de indiferença entre elas. E se eu tiver uma diferença maior que 50 metros quadrados, eu não tenho dúvida, eu fico com a maior casa. Eu estabeleço uma preferência forte para a maior casa. Então, esses valores, eles dependem da situação problemática, do processo decisório que nós estamos lidando, e depende também da sensibilidade do agente de decisão. E na literatura, esse valor, esse limite aqui de indiferença, no qual, se a diferença for menor do que ele, uma alternativa
é indiferente à outra, na literatura, normalmente, ele é chamado de Q, o limite de indiferença. Chamado de Q. E esse limite aqui que estabelece, né, esse limite no qual, se a diferença for maior do que ele, eu tenho uma preferência forte, ele é chamado de P. Então, num processo decisório, para todo processo decisório, quando eu vou comparar duas alternativas, quando eu vou comparar as alternativas em um determinado critério, para aquele critério, eu sempre tenho que estabelecer os valores de P e Q para cada critério. O limite de indiferença e o limite para preferência forte. Então, se a diferença entre duas alternativas for menor do que Q, eu tenho uma indiferença. Se estiver entre Q e P, eu tenho uma preferência fraca. E se for maior do que P, eu tenho uma preferência forte. É isso. Bem, então vamos formalizar isso matematicamente. Eu gosto sempre de partir do exemplo concreto, do exemplo particular para o geral. Eu acho que fica mais fácil de entender do que o contrário. Se eu mostrasse a notação matemática, provavelmente iria causar um certo desconforto, e aí você já bloqueia, né? E não consegue entender um conceito que é extremamente simples, que não tem mistério nenhum. Então, eu dei esses exemplos da casa, dos jogadores de basquete, para a gente entender um problema particular e do particular nós generalizarmos a notação matemática. Bem, então vamos ver a classificação dos critérios dentro dessas relações de preferência. Então, nós temos 3 classificações. Nós temos o critério verdadeiro, o semicritério e o pseudocritério. No critério verdadeiro, 2 alternativas, só tem uma situação em que 2 alternativas são incomparáveis. Quando? Só um minuto. Deixa eu voltar aqui. Espera aí que não... Achou errado aqui. Tá. Então, no critério verdadeiro... Então, tem critério verdadeiro, semicritério e pseudocritério. Né? Pulou esse slide aqui. Então, a notação básica, esse que eu estava tentando achar. Então, a notação básica, sejam A e B alternativas genéricas em um conjunto de alternativas A. Então, no exemplo que eu dei das casas, A é o conjunto de casas, A igual a, né, C1, C2, C3, C4, C5, C6, e A e B são 2 alternativas quaisquer, 2 casas. GJ é um critério genérico em uma família de critérios F. Então, vou colocar lá os critérios: área construída, preço da casa, quantidade de cômodos, né, os critérios que forem relevantes para aquele problema de decisão. E GJ de A e GJ de B, os respectivos graus ou desempenhos de A e B à luz do critério GJ. O que eu quero dizer com isso? Então, eu tenho o critério lá, área. Então, eu tenho o valor da área da alternativa A, ó, GJ, me diz aqui, né? Deixa eu botar aqui. Então, GJ, ó, GJ é um critério genérico. E GJ de A é o respectivo grau. Então, GJ de A é a área da casa 1 e GJ de B é a área da casa B.
Então, ele diz os respectivos graus de A e B à luz do critério GJ. Então, no critério verdadeiro, eu vou ter uma relação de indiferença se somente se GJ de A é igual a GJ de B. Ou seja, duas casas, eu tenho uma casa 1 e uma casa 2, né? Só haverá indiferença da área entre elas se as áreas delas forem iguais. Então, se essa tiver 400 metros quadrados e essa tiver 400 metros quadrados, então estabeleceu-se uma indiferença entre as duas. Ó. Se, somente se. Ou seja, elas têm que ter exatamente a mesma área. Então, aqui, GJ de A e aqui GJ de B. Então, GJ de A tem que ser igual a GJ de B para que seja estabelecida a indiferença. E aí, se a área de A for maior do que a área de B, então a preferência é em relação a A. E se a área de B for maior do que a área de A, então a preferência é em relação à alternativa B. Né? Então, essa situação aqui que está ilustrada aqui nesse intervalo. Né? Aqui é a região onde a é preferível a B, e aqui a região é a região em que B é preferível em relação a A. E eles só são iguais exatamente em cima dessa linha. Bem, e aí nós temos o semicritério. Qual é a ideia do semicritério? A ideia do semicritério, ela já é mais rica, ela já é um pouco mais interessante que o critério verdadeiro. Porque agora, a indiferença, eu tenho uma faixa de valores, né? G de A menos G de B, maior ou igual a menos Q e menor ou igual a Q. Então, o que eu estou querendo dizer é o seguinte, peguei lá as casas, né? Se a diferença entre as casas for maior ou igual a menos 10 metros quadrados e menor ou igual a 10 metros quadrados, quer dizer, eu quero dizer que o módulo da diferença tem que ser menor ou igual a 10 metros quadrados, né? Considerando duas casas quaisquer, eu estou dizendo que se o módulo da diferença, ou seja, o valor da área da maior casa menos o valor da área da menor casa, for menor do que 10, eu estabeleço uma relação de indiferença. Então, está aqui, G de J de A menos G de J de B, se for maior ou igual a menos Q de J, e menor ou igual a mais Q de J, então tem uma indiferença. Quer dizer que esse módulo, se a diferença for maior ou igual a menos 10 e menor ou igual a 10, então a casa A é indiferente, eu tenho uma relação de indiferença em relação à casa B. Isso aqui, maior ou igual a menos 10 e menor ou igual a 10, é a mesma coisa que dizer que o módulo da diferença é menor ou igual a 10. Agora, se essa diferença for maior do que esse valor, aí eu tenho uma situação de preferência para a casa de maior área. É o que ele diz aqui. Eu vou ter uma relação de preferência APB, uma preferência estrita de A em relação a B, se e somente se G de J de A menos G de J de B for maior do que essa diferença, que nesse exemplo nós atribuímos que é igual a 10 metros quadrados. Então, se eu tiver, por exemplo, se essa diferença for maior do que 10 metros quadrados, aí
estabelece a preferência estrita para a casa com a maior área, né? Então, vamos colocar um exemplo aqui. Eu sempre gosto de colocar um exemplo para reforçar o conceito. Então, eu tenho casa 1, casa 2, casa 3. A casa 1, 398 metros quadrados. A casa 2, 400 metros quadrados. E a casa 3, 420 metros quadrados. Então, observa que essa diferença aqui é igual a 2 metros quadrados. Como é menor do que 10 metros quadrados, então eu digo que a casa 2, que a casa 1 e a casa 2 são indiferentes. C1 é indiferente a C2. Agora, essa diferença da C1 para C3 é de 22 metros quadrados. Então, passou desses 10. Então, se passou desses 10, eu vou dizer que a casa 3 é estritamente preferível em relação à casa 1. E a mesma coisa vai acontecer com C2 em relação a C3. Como essa diferença é de 20 metros quadrados e 20 é maior do que 10, então eu vou dizer que C3 tem uma preferência forte, uma preferência estrita em relação à casa C2. Né? Então, reparem que a situação do semicritério ela já é mais interessante. Ela é menos restritiva que o critério verdadeiro. Né? O critério verdadeiro só há indiferença se uma for igual à outra. Se não for, eu tenho uma preferência para uma ou uma preferência para outra. Já no semicritério, eu já tenho uma área aqui para trabalhar, né? Uma flexibilidade. Eu tenho uma área aqui de diferença que eu considero, né, uma região onde eu considero que A é indiferente em relação a B. Né? E aí eu tenho que estabelecer esse valor aqui de indiferença. Né? Agora, a situação mais rica de todas é a situação do pseudo-critério. Como eu falei, é aquela situação em que nós temos a indiferença, a preferência forte e a preferência fraca. Foi o exemplo que eu dei lá das casas. Eu vou ter que a alternativa A é indiferente em relação à alternativa B, se somente se a diferença desses graus for maior ou igual a menos Q e menor ou igual a Q. Ou seja, então eu estou aqui nessa região. Nessa região, né? Aqui mais Q, menos Q, eu tenho uma região de indiferença. Então, foi o exemplo que eu dei. Se eu tenho uma casa de 398, 401, 402 metros quadrados de diferença, né? 301, 401, 402, como essa diferença né, estão todas menores do que 10, então eu considero que essas duas alternativas elas são indiferentes. Se o valor dessa diferença for maior, é o que eu falei, né? O Q é o limite de indiferença que o decisor atribui. E o P é o limite para a preferência estrita. Se essa diferença entre as duas alternativas for maior do que o valor de P, que também nós vamos atribuir, então eu tenho uma situação de preferência estrita de A em relação a B. Né? E se a diferença estiver entre o valor de Q e o valor de P, estiver aqui nesse intervalo, então nós temos uma situação de preferência fraca de A em relação a B. Então, está aqui, ó, se essa diferença
for maior do que Q e menor do que P, então eu tenho uma situação de preferência fraca. Né? Então, para todo problema de decisão, eu vou ter que, para cada critério, atribuir o valor de Q e o valor de P, para todo problema. Em cada critério, eu tenho que atribuir o valor de P e o valor de Q. Q é o limite de indiferença e P é o limite que vai definir a partir do qual eu tenho uma preferência estrita de uma alternativa em relação à outra. Então, baseado nisso que eu falei, vamos colocar a mão na massa, né? Eu sempre gosto de fazer um exemplo prático para fixar os conceitos, né? Eu acho que o formalismo, a teoria, ela é importante, a conceituação, a axiomática, ela é fundamental para qualquer método, principalmente no âmbito da PO, mas é preciso que nós possamos dar forma a isso, nós possamos dar uma aplicação para isso. Então, vamos dar um exemplo. Vamos supor que nós queremos comprar um smartphone. Então, eu vou colocar lá, vamos montar. Então, o primeiro passo é montar a matriz de decisão. Né? Matriz de decisão. Então, vamos colocar aqui, por exemplo, 3 smartphones. Vamos colocar aqui iPhone, Samsung, né? Qual outro que a gente pode... Sei lá, Motorola. E aí eu vou definir quais são os critérios, né, que são importantes para essa tomada de decisão. Então, vamos colocar lá, por exemplo, câmera, pode ser um deles. A duração da bateria, né, pode ser... E qual outro critério? Câmera, bateria e, sei lá, memória. Pode ser armazenamento, capacidade de armazenamento. Pode ser armazenamento. Então, aí vamos supor que nós fizemos uma pesquisa e aí nós temos o seguinte. A câmera do iPhone é 20 megapixels, do Samsung 24 e do Motorola 10. A bateria do iPhone, vamos supor que dura 30 horas, do Samsung dura, sei lá, 18 horas e do Motorola dura 20 horas. Né? Aqui megapixel, né? Megapixel. E aqui armazenamento, vamos supor que o iPhone 256 GB, Samsung 128 GB e o Motorola 64 GB. Um exemplo meramente ilustrativo. Né? Então, preenchi lá a matriz de decisão. Ora, então, para eu estabelecer essas relações de preferência que nós falamos aqui na nossa aula, agora eu tenho que estabelecer o P e o Q para cada critério. Né? É o que eu falei, esse P e o Q, ele é estabelecido pelo agente de decisão. Ele vai depender do problema
e vai depender da sensibilidade do agente de decisão em relação àquele critério. Então, é subjetivo mesmo. A atribuição de P e Q é uma atribuição subjetiva do decisor. Então, ele vai dizer, ó, para mim, 2 telefones, eles serão indiferentes, a câmera deles, para mim, é indiferente a partir de, sei lá, 5 megapixels. A partir de 5 megapixels, eu tenho... Então, quer dizer que se a diferença das câmeras de 2 smartphones for menor do que 5 megapixels, eu vou considerar que eles são indiferentes. Né? E eu tenho que atribuir também o valor de P. Então, por exemplo, eu posso colocar aqui 10. Quer dizer que se a diferença entre 2 smartphones, se a diferença entre as câmeras de 2 smartphones for maior do que 10, então tem uma preferência forte para aquele que tem a câmera com mais megapixels. Né? Então, nesse exemplo aqui, ó, vamos botar aqui, com relação à câmera, qual é a conclusão que a gente pode chegar nas relações de preferência? Ó, o iPhone em relação a Samsung, essa diferença, né, de iPhone para Samsung é de 4 megapixels. Né? 24 menos 20 dá 4. 4 é menor do que quê? É menor do que 5. Então, eu vou dizer que o iPhone é indiferente, eu tenho uma relação de indiferença do iPhone em relação ao Samsung. Né? Agora, do Samsung em relação ao Motorola, a diferença é de 14. 14 passa de 10. Então, vou ter uma preferência forte para o Samsung, porque a diferença é maior do que 10. Né? Então, essa diferença aqui é de 4. Como 4 é menor do que 5, então eu tenho uma relação de indiferença. Agora, 24 para 10, essa diferença é de 14. Como 14 é maior do que 10, então Samsung, eu tenho uma preferência forte do Samsung em relação ao Motorola. Né? Aqui na bateria, a mesma coisa. Outro critério, vou ter que estabelecer os valores de P e Q. Aí você me fala, professor, para mim, 2 telefones são indiferentes se a diferença entre eles for de 3 horas. E a preferência forte, sei lá, 12 horas. 12 não, vamos botar, deixa eu ver aqui, 18, 20, 9 horas. Que seja, 9. Então, vamos ver. Então, aqui, com relação à bateria, o que vai acontecer? A duração da bateria. Repara, a diferença. Então, se a diferença for menor do que 9, eu tenho indiferença. Se tiver, não, correção. Se for menor do que 3, eu tenho indiferença. Se tiver entre 3 e 9, preferência fraca. Se for maior do que 9, preferência forte. Simples assim. Então, aqui, de 30 para 18, 12 é maior do que 9. Então, o iPhone tem preferência forte. iPhone, preferência forte em relação a Samsung. Essa diferença foi de 12 horas, 12 é maior do que 9. 30 em relação a 20, 10 horas. 10 horas é maior do que 9. Então, o iPhone também tem uma preferência forte em relação ao Motorola. Então, iPhone, preferência forte em relação ao Motorola.
né? 18 para 20, Samsung em relação à Motorola, 2 horas. Esse dura 18 horas, esse dura 20 horas. 2 horas é menor do que o quê? Que é o limite de indiferença. Então, para mim, esses dois aqui são indiferentes. Eu coloco os dois no mesmo pacote. 18 horas e 20 horas, para mim, tanto faz o Samsung ou o Motorola. Ou seja, a bateria do Samsung, para mim, é indiferente em relação à bateria do Motorola. Tá? E aí, no armazenamento, eu tenho que ter também o valor de P e Q. Né? Então, eu vou dizer, por exemplo, no armazenamento, se a diferença for de 10 gigas, se a diferença for até 10 gigas, eu considero que 2 telefones são indiferentes. Né? E a preferência forte, deixa eu ver aqui um valor, é uma diferença de, vamos botar aqui, 70 gigas. 70 gigas é o limite para eu estabelecer uma preferência forte. Então, vou colocar aqui o armazenamento. Então, repara, a diferença do iPhone em relação ao Samsung é de 128 GB, certo? 128. 128 é maior do que 70. Se é maior do que o limite aqui de preferência estrita, então o iPhone ele é preferível, tem uma preferência forte em relação ao Samsung. Né? A mesma coisa com relação ao iPhone em relação ao Motorola, porque 256 para 64, né? Eu vou ter uma diferença aí de... Dá quanto? 256, 64, dá 2, estado 15, 9, 1. 192, né? 192 GB, né? 64, 192 GB. Então, como passou desse 70, é uma preferência forte. O iPhone, eu tenho uma preferência também forte, estrita, em relação ao Motorola. Né? E o Samsung em relação ao Motorola? Repara que essa diferença aqui é de 64, né? 64 nem é menor do que 10 e nem é maior do que 70. 64 está aqui no meio entre os dois. Se está no meio, o que nós falamos? É uma preferência fraca. Então, eu prefiro o Samsung em relação ao Motorola, no entanto, essa preferência é fraca. Ou seja, o Samsung, eu tenho uma preferência fraca que em relação ao Motorola. Né? Preferência fraca. Bem, então é isso, pessoal. Então, o que eu queria que ficasse na cabeça de vocês é isso, que principalmente para utilizar os métodos da escola francesa ou europeia, como os métodos Electre e Prometer, nós precisaremos preencher uma matriz como essa aqui que nós acabamos de fazer. E lá na Electre, o Bernard Roy chama de matriz de performance. Eu tenho que ter uma matriz com alternativas, critérios, preencher esses valores, e para cada critério eu vou ter um valor de P e de Q. Então, é isso que eu preciso que fique na cabeça de vocês. Que na matriz de decisão, matriz de avaliação, para cada critério eu vou ter que atribuir um valor de P e de Q, para que eu possa dizer se a relação de preferência, dentro daquela ideia do pseudo-critério, para que eu possa dizer se a relação de preferência, se duas alternativas são indiferentes,
se eu tenho uma preferência forte de uma alternativa em relação à outra, ou se eu tenho uma preferência fraca de uma alternativa em relação à outra. Lembrando que esses valores de P e Q, eles dependerão de quê? Dependerão do problema que nós estamos tratando, do problema decisório, e da sensibilidade do agente decisor ao atribuir esses valores de P e Q. Então, espero que vocês tenham entendido. Esse é um conceito importantíssimo, principalmente para os métodos da escola francesa, como os métodos da família Electre e da família Prométhée, bem como também é um conceito utilizado nos métodos híbridos, como os métodos TOR e TOR2. Então, essa aí foi a minha principal referência para montar essa aula. É o livro dos professores Luiz Flávio Altran Monteiro Gomes e do professor Carlos Francisco Simões Gomes, Princípios e Métodos para a Tomada de Decisão com enfoque multicritério. Então, era isso que eu tinha para falar. Muito obrigado e até a próxima.